Nessa não, né? Talvez cabe aqui. Tá dando certo aí, pastor? Já estamos ao vivo. Lembre-se que haverá uma diferença de 20 a 25 segundos entre o tempo real e o que é projetado no Facebook, entendeu? Então, sim. a minha sugestão é o seguinte: se algum de vocês for usar o celular, que mantenha ele mudo, embora a senhora vai ver a imagem, tudo bonitinho, mas com uma diferença de 20 a 25 segundos, entendeu? Yeah. Para não dar choque de estereofonia, para não haver estereofonia. Mas a senhora pode usar qualquer aparelho de acesso ao Facebook, só que a senhora vai ver uma diferença de 20 a 25 segundos. Uhum. Já abri o Facebook, vou fechar aqui para não dar interferência. Pastor Alex, paz do Senhor, prazer muito grande. O senhor não muda, pastor. Eu vi o senhor há mais de 8 anos, o tempo não passa. O tempo dribla a sua pessoa. O tempo comigo já me tirou até o telhado. Mas o senhor está... Não, o senhor e a sua esposa estão no formol de Jesus. Ah, tá. Eu estou ficando velho devagarzinho. Não, pastor, é a sua modéstia que não lhe permite admitir a sua juventude. Eu louvo a Deus por isso, né? Amém. Privilégio muito grande estar com vocês. Agradeço de coração o convite e cremos que a boa mão de Deus vai estar se revelando de uma forma muito especial nesse dia de hoje. Amém. Prontinho aí, meu pastor? A senhora manda e eu, como seu servo, lhe obedeço. Queridos, nós estamos aqui nessa manhã, nós convidamos essas duas pessoas maravilhosas, ensinadores da palavra, amantes da palavra de Deus. Devido a tudo que nós estamos vivendo, eu tenho andado muito preocupada com a área de ensino nas nossas igrejas e para o nosso povo, né? Nós precisamos aprender, nós estamos numa fase bem delicada, espiritual, da nossa humanidade, e achei um tempinho desses dois grandes homens de Deus para nós discorrermos nessa manhã Mateus 24. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta dentro do assunto, eu vou ser a secretária do pastor Luiz Prestes, do pastor Alex aqui, vou anotar, e de vez em quando eu vou pará-los e vou lançar as perguntas que vocês tiverem, tá? Se você puder parar a sua vida agora por 1 hora, pegar um papel, uma caneta e anotar o que nós vamos aprender aqui, vai ser interessante. Se você estiver cozinhando, coloca o áudio bem alto e ouça tudo que o Espírito de Deus quer nos ensinar através desse sermão profético, Mateus 24. Pastor Luiz, se apresente para nós. Nós cumprimentamos a nossa amada, dileta audiência, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer muito grande em ser grandissimamente honrado pelo convite da nossa prezada pastora Diva Dias, que está aí ladeada pelo seu digníssimo esposo, pastor Alex Reis. Esse casal, não são casal 20, são casal 40, né? 20 mais 20, 40. Casal 20 é pouco. Então, fomos muito honrados com esse carinhoso convite. Não somos dignos, somos muito pequenininhos para estarmos aqui nos dirigindo a esta audiência tão seleta e tão grande, né, para a glória do Senhor. Eu sou o pastor Luiz Prestes Macena Filho. Hoje estou trabalhando no Ministério Igreja Ágape, cujo pastor-presidente é o pastor Anderson Silva, ali na cidade de Medford, aqui na Grande Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Trabalho atualmente como diretor acadêmico e pedagógico de uma faculdade que há quase 2 anos, pela bondade de Deus, eu e o pastor Anderson fundamos, o CETAGAP, o Centro Educacional e Teológico Ágape. Estávamos funcionando e voltaremos a funcionar, embora agora no sistema online, com todos os cursos de teologia que vocês possam imaginar, do básico, médio, bacharel, mestrado e doutorado
em teologia. E nesta Uau. manhã, para a glória do Senhor, estaremos, a pedido da nossa prezada pastora Diva Dias, falarmos de um dos mais difíceis capítulos das Sagradas Escrituras na área da escatologia bíblica. Eu digo que é difícil. Vocês vão perceber o nível de profundidade que está dentro do capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus. É o chamado o sermão profético. Então, eu peço a bondade, a atenção redobrada de todos vocês, porque Deus estará falando através das nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, através da minha pequenina vida, da vida da pastora Diva e do pastor Alex, porque aqui estamos para sermos nas mãos do Senhor canais e instrumentos para a glória do seu nome. Amém. Pode continuar. Pode dar abertura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pastora. Você acha que nós estamos vivendo o princípio de dores? Sim, sim, mais do que nunca. Se a pastora, então, me dar a oportunidade, eu já vou abrir o nosso jogo de slides, né? Esse é um assunto tão complexo e profundo, ao mesmo tempo, e atual, que se faz necessário, eu comentei com a pastora no dia de ontem, que estávamos conversando, né, nos bastidores, a necessidade de apresentarmos gráficos e slides para facilitar a compreensão dos nossos internautas, né, dos nossos telespectadores que nos dão a oportunidade. Vocês vão ver por alguns minutos, né? A telinha ela vai ficar grande com os slides e a nossa pessoa vai ficar num cantinho direito da tela, mas não se assuste, porque esse é o sistema do Zoom Vídeo, né, que nos dá o direito, a facilidade de compartilhamento da tela. Então, nós vamos, então, iniciar. Como a pastora Diva já mencionou, ela ficará na plena liberdade, uma vez que ela tem a batuta, ela é a dona da orquestra, né, que nessa manhã o Espírito Santo está usando também a sua vida poderosamente, então ela poderá me interromper a qualquer e todo momento que assim for necessário. Vamos, então, compartilhar aqui a tela com os irmãos? Perfeito. Pastora Diva, a senhora já está vendo, né? Como é que é, meu pastor? A senhora já está vendo a telinha com os slides, correto? Estamos. Perfeito. É só para ter certeza, né? Se a pastora Diva está vendo e o pastor Alex, então todos os nossos queridos internautas já estão vendo. Muito bem, meus irmãos, vamos falar sobre o sermão profético de Mateus 24. Como já falamos, é um dos mais difíceis textos das Sagradas Escrituras, então vamos discorrer sobre ele. Mas antes de nós falarmos sobre Mateus 24, é importante entendermos o que é escatologia. Pouca gente entende o que é escatologia. Escatologia é uma palavra ligada a duas outras palavrinhas gregas, escathos ou escathas e logos. O significado de escathos ou escathas quer dizer último ou últimas coisas. A palavra logos significa estudo. Como são duas palavrinhas gregas, a junção, a união dessas duas palavras traz o resultado. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Definimos escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciadas por Deus na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, uma realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade na terra e no céu, extrapolando para a anunciação do destino eterno dos salvos pela fé em Cristo Jesus e dos não salvos. Então, a escatologia é uma doutrina bíblica que se ocupa a falar dos últimos dias, tendo o livro do Apocalipse a maior fonte de informação escatológica. Temos o livro do profeta Daniel, Ezequiel, temos as cartas de Paulo, temos outros livros dos profetas do Antigo Testamento que falam sobre o assunto, mas a maior concentração de fonte escatológica está dentro do livro do Apocalipse. Alguém me perguntou há uns 42 a 45 anos atrás, por que estudar escatologia? Então, eu vou dar algumas razões bíblicas, meus estimados irmãos. Por que estudar escatologia? Temos que saber, fala sobre o plano de Deus para o homem. Uma humanidade que estamos hoje vivendo, ela está totalmente perdida e desnorteada. Então, ela desconhece o plano de Deus para o homem. Por que estudar escatologia? Porque ela gera esperança, oferece a esperança segura em uma era sem esperança. O coronavírus que está aí açoitando o planeta Terra está trazendo incertezas, inseguranças, aflição, desespero e até mesmo no coração e na vida de alguns servos de Deus.
Por que estudar escatologia? Porque nos traz consolo, estimulando a santidade e piedade do crente. Por que estudar escatologia? Nos desperta o senso de vigilância, nos capacitando a evitar os enganos e os erros. Por que estudar escatologia? Porque mostra a salvação, nos mostra o caminho da comunhão com Deus e o livramento da ira, que vamos falar dentro desse contexto do capítulo 24 de Mateus. Por que estudar escatologia? Porque gera confiança, nos ajuda a confiar no caráter e na soberania de Deus. Por que estudar escatologia? Porque aumenta o nosso compromisso e conscientiza a nossa missão, isto é, o estudo das profecias promove uma igreja evangelizadora. Como nós estamos vendo, infelizmente, a igreja, na sua grande maioria, na face da terra, nos últimos 20 anos, parou de ser a agência evangelizadora de Deus. Claro, encontramos igrejas ainda que estão motivadas, estimuladas a evangelizar, mas é um número bem pequeno. Daí a necessidade do estudo da escatologia, porque ela vai aumentar esse compromisso e conscientizar-nos de que fomos colocados na terra para ser sal da terra e luz do mundo. Então, resumindo, o que é escatologia bíblica? É o estudo das últimas coisas relacionadas com o fim dos tempos. O que vem a ser a escatologia é a coluna vertebral de toda a Bíblia, assim como a nossa coluna vertebral mantém a sustentação dos nossos ossos, dos nossos músculos, dos nossos órgãos, assim é a escatologia. O crente, o cristão, que não entende nada de escatologia, ele, infelizmente, me permite usar essa expressão figurada, ele é um invertebrado bíblico, ou seja, ele não tem consistência, ossos, essência bíblica para mantê-lo de pé, sobretudo nesta hora de crise, nesta hora de incerteza que estamos vivendo. Importante deixar claro que existem 3 textos que são a chave da escatologia, além do livro do Apocalipse. O capítulo 9 de Daniel é a revelação das 70 semanas. Isso é voltado para a nação de Israel. Tendo um tempinho, talvez na quinta-feira, vamos dar uma pincelada sobre as 70 semanas de Daniel. Joel capítulo 2 é o dia do Senhor. Esse dia do Senhor se manifesta na segunda parte da tribulação. E hoje, e quinta também, com a graça do Senhor Deus, estaremos estudando o esqueleto da escatologia, que é Mateus, no capítulo 24. É importante também que deixarmos bem claro para todos os nossos internautas e também telespectadores que existem 3 grupos de pessoas na profecia bíblica, ou seja, Deus tem um plano histórico na profecia de 3 povos: judeus, gentios e a igreja. Isto é, Deus tem um tratamento específico com os judeus. Deus tem tido um tratamento específico com os não-judeus, que a Bíblia os chama de gentios. E Deus tem um tratamento com a igreja. Como é que eu sei disso? Paulo, em 1 Coríntios 10, 32, deixa bem claro esses 3 povos diferenciados com os quais Deus tem tido um plano histórico, um plano profético e está em plena operação nos nossos dias. Como corretamente aprendemos a interpretar o capítulo mais difícil da escatologia bíblica? Mateus capítulo 24. É a coluna vertebral da escatologia bíblica. Aí nós estamos vendo um gráfico. Este gráfico ele nos aponta alguns importantes eventos. Essa linha que vocês estão vendo aqui, no formato de uma flecha, é a linha da história humana. A cruz representa o momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer momento. Meus irmãos, eu falo com muita modéstia, tremor e temor diante de Deus. Eu conheci o evangelho, saí do judaísmo há quase 51 anos. Ao longo de quase 50 anos de fé em Cristo Jesus, nunca, confesso aos irmãos, fiquei tão alegre, tão animado, tão regozijante em saber que mais do que há 50 anos estamos tão próximos deste momento chamado
o arrebatamento da igreja. E vocês vão entender daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. O arrebatamento da igreja vai projetar a igreja para os céus, para participar de 2 eventos, o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na Terra, esse elemento que você está vendo aqui, ele está caminhando, ele está se movendo, o anticristo, ele vai tomar posse de todo o governo planetário, mundial. Abrem-se as cortinas para um período de 7 anos, dividido em 2 partes iguais de 3 anos e meio, chamado tribulação. E é interessante que o período do cumprimento profético de Mateus capítulo 24 envolve a era da igreja, ou seja, a dispensação da graça, que começa com o derramamento do Espírito Santo, ali em Jerusalém, de acordo com Atos 2, 1, 4, e entra até o final da grande tribulação, deixando claro que depois da tribulação entrará o governo de 1000 anos do Senhor Jesus na terra, e um pouco antes disso a igreja retorna na glória, glorificada, com o próprio Cristo, que diz a Escritura, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, impedindo a realização da Batalha do Armagedon e, consequentemente, realizando 2 eventos, entrando no Templo de Jerusalém, que fora profanado pelo anticristo nesta segunda metade, ok? Então ele vai limpar o templo e, consequentemente, depois de 30 dias de limpeza do templo, ele julgará 45 dias as nações no Vale de Jeosafá. Interessante que esse vale não existe. Ele vai existir no momento que Jesus coloque os pés no Monte das Oliveiras, ele vai ser rachado em 2 partes e vai gerar um monte de aproximadamente 22 quilômetros de comprimento por 18 de largura, segundo os cálculos matemáticos que fazemos, né, na leitura do texto sagrado. Aqui vocês estão vendo um gráfico resumido de toda a história da escatologia, as coisas que em breve hão de acontecer. A linha do tempo mostrando o tempo do Antigo Testamento, a morte de Jesus, sua ressurreição, ascensão aos céus, derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Aqui começa a era da igreja, a dispensação da graça. Como eu já falei lá atrás, aqui temos o período do cumprimento profético de Mateus 24, que é o tempo da dispensação da graça, somado o tempo da tribulação. E a boa notícia que eu dou aos nossos internautas, o tempo do arrebatamento está próximo demais, demais, demais mesmo. Hoje estamos vivendo um momento que a igreja tem que parar tudo e refletir o que nós estamos fazendo para povoar os céus. Uau. Esse gráfico ele é importante na compreensão de Mateus 24. Se nós lermos Mateus 24, 14, vamos ler um texto que ele é um pouco polêmico. Por quê? Porque muitos pregadores bem-intencionados pregam em cima deste texto sem avaliar o seu contexto. Mateus 24, 14 diz: e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu tenho ouvido pregadores renomados, homens e mulheres de Deus, cometerem um estranho equívoco, um engano, porque nós não somos completos ou dominamos o conhecimento bíblico de forma plena. Nós precisamos de crescer de fé em fé, de glória em glória, e sempre dependendo da graça e da iluminação do Espírito Santo. Então, alguns desses pregadores, repito, homens e mulheres de Deus, com vida no altar, conhecedores da Bíblia, se enganam ao usar esse texto, afirmando o seguinte: enquanto Jesus não voltar, enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, Jesus não poderá voltar. Aí temos um problema, porque esse texto está se referindo ao evangelho do reino. Opa, o que é isso? São 3 evangelhos? É o mesmo evangelho, só que divididos em 3 tempos diferentes, ou seja, a pregação de cada evangelho possui seu tipo, tempo e seus pregadores. O evangelho da graça, de acordo com Atos 20, 24, começa exatamente no dia de Pentecostes. Aí entra a dispensação da graça, da igreja ou do Espírito Santo. Isto é, a igreja prega este evangelho por quase 19 séculos. Vai acontecer a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Ocorrendo o arrebatamento, a saída da igreja da terra, abrem-se as cortinas da grande tribulação, dividida em 2 períodos iguais de 3 anos e meio. Aí entra o evangelho do reino. Importante.
A palavra reino, ela é mencionada 78 vezes no Evangelho segundo São Mateus. Os 4 evangelhos foram escritos para 4 audiências diferentes. Mateus foi um evangelho redigido para a compreensão do reino de Deus na visão judaica, ou seja, o evangelho para os judeus. Marcos foi escrito para os gentios na visão dos gregos. Lucas foi escrito também para os gentios, mas direcionado para os romanos. E o evangelho segundo São João, ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Por isso, é o evangelho que revela a divindade do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, o evangelho de João, ele é mais voltado para a intimidade da sua igreja. Mas eu chamo a atenção que reino tem a ver com Israel, com os judeus. Então, o evangelho do reino será propriamente pregado na grande tribulação. É importante. O evangelho do reino foi anunciado por Jesus no seu ministério terreno. Uma coisa é anunciar, e outra coisa é pregar, e outra coisa é ser estabelecido. Isso causa confusão, gente. É até um pouco normal essa confusão. Jesus anunciou 3 anos o evangelho do reino, mas na grande tribulação os judeus pregarão o evangelho do reino e no milênio Jesus estabelecerá o reino, porque ele governará 1000 anos na cidade de Jerusalém, sobre todo o planeta Terra. E temos o terceiro evangelho, que na verdade é o mesmo evangelho, só que a etapa chamada o evangelho eterno. De acordo com Apocalipse 14, 6, 7, Deus permitirá com que um anjo desça sobre a terra nos últimos momentos da tribulação para ali pregar este evangelho como a última carta de misericórdia que Deus estará dando, não é, aos sobreviventes da grande tribulação. Ressaltando a questão do evangelho do reino. O evangelho do reino terá 2 períodos, que vão ser exatamente os 2 períodos da tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Na primeira parte da tribulação, as 2 testemunhas judaicas, de acordo com Apocalipse 11, 1, 14, estarão pregando o evangelho do reino. Na segunda parte, serão 144 mil judeus, de acordo com Apocalipse 7, 1, 8 e 14, 1, 4. Você vai dizer, uau, eu não entendia isso. Então, se você puder fotografar esse gráfico, fotografe. Tá? Estamos hoje no Evangelho da Graça, mas Mateus capítulo 24 começa a trabalhar com força aqui, a partir do verso 14. Nós vamos falar. Estamos falando de momento um pouquinho rápido, mas nós vamos bem devagar para destrinchar isso aqui, que isso aqui é mais maravilhoso do que você comer uma comida totalmente suculenta e deliciosa. Na medida que você vai comendo, você vai querer mais e mais. Meu Deus, eu não sabia disso. É normal, nós não nascemos sabendo, mas graças a Deus que a luz do seu Espírito revela-nos a profundidade das Escrituras Sagradas. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Essa é uma página de Mateus capítulo 24, como está no grego koiné. Que é isso, pastor? O que é o grego koiné? É o idioma que foi usado para a escrita original do texto do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Eu já conheço, pela bondade e misericórdia de Deus, o grego koiné desde os meus 16 anos. Vou fazer 61 anos agora em setembro, e como eu tinha 16 anos de idade, eu terminei os meus cursos de grego clássico e grego koiné, então eu falo com muita modéstia e humildade, eu tenho propriedade para a glória do Senhor e interpretar Amém. Cada linha que está aqui. Eu chamo a atenção essa palavrinha que nós vamos falar lá na frente, uma palavrinha grega chamada aionos, está aqui, como se escreve no alfabeto grego e como se pronuncia, aionos. Essa palavra, ela é chave, ela é uma chave importante na compreensão de Mateus 24, porque aionos quer dizer um tempo específico determinado, um tempo profético. Dentro desta palavrinha grega, aionos, tem uma ciência chamada gematria. Quando você estuda a ciência chamada gematria, você vai encontrar nas letras gregas e hebraicas valores numéricos. Quando você estuda a gematria pela palavra aionos, vem uma surpresa, aparece 2020. O que é isso? Isso quer dizer que Jesus está deixando aqui uma dica, que quando chegasse o aionos, e especificamente o ano de 2020, seria um ano profético. E é verdade, irmãos.
Isso não é história da minha cabeça, é questão de estudar a gematria, porque cada letra, palavra no alfabeto hebraico, aramaico e grego tem valores numéricos, e aqui está escondido, né, de maneira oculta. O tempo não me permitiria mostrar a vocês, né, o cálculo matemático, mas a palavra grega aionos, o somatório dela, resulta em 2020, ou seja, Jesus está querendo dizer, será um ano profético, e realmente está abalando este ano de 2020, não somente com o coronavírus, mas com coisas que ainda haverão de ver. O capítulo 24 de Mateus, ele se ocupa muito dos 13 sinais que antecederiam a segunda vinda de Jesus. Como a nossa pastora Diva nos questionou, estamos vivendo o princípio de dores? Sim, senhor. Jesus usa uma figura de linguagem chamada alegoria. Jesus é o mestre dos mestres, por isso que ele usava muito a chamada figura de retórica, ou figuras de linguagem, ou seja, para ilustrar verdades do mundo espiritual materializadas na vida prática, na vida cotidiana, na vida terrena. Então, Jesus usa a expressão princípio de dores para ilustrar que, da mesma maneira que uma mulher parturiente está sentindo as dores que antecipam a chegada do seu filho ou da sua filha, e que, na medida que essas dores vão aumentando, está querendo dizer o seguinte: a criança está para nascer. Assim seriam esses 13 sinais. Cada vez que os falsos cristos se manifestam com mais intensidade, guerras e rumores de guerra, turbulência política entre as nações, fomes, pestes, terremotos, perseguição, povo de Deus, escândalos e assim por diante, na medida que cada um desses 13 sinais vão aumentando de intensidade, a semelhança das dores de parto é o sinal. Igreja, abra os olhos, a criança vai nascer. E que criança é essa no sentido figurado? O arrebatamento da igreja. É princípio, não são as dores. As dores serão dentro da tribulação. E com todo respeito, pastora Diva, pastor Alex e queridos internautas, eu não tenho planos nenhum de ficar no tempo das dores. Nem eu. Nenhum de nós acreditamos. Quem tem juízo na cabeça e é verdadeiramente convertido e amante a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não vai dar uma de louco para ficar no período das dores, mas o princípio já estamos vivendo. Muito bem, essa introdução foi importante para agora entrarmos num campo realmente profundo. Aperte o cinto, meu irmão, minha irmã. A viagem agora vai aumentar de velocidade e de profundidade. 6 marcos esclarecedores em Mateus 24. Gente, isso aqui é importante. Se você puder anotar, vai estar gravado aí no Facebook, mas isso aqui é de uma importância tremenda. 6 coisas importantes que teremos que levar em consideração. Número 1, ainda não é o fim. Número 2, é o princípio de dores. Número 3, vem a tribulação aí na frente. 4, terminando a tribulação, vem o fim. Dentro dessa tribulação vai entrar o abominável da desolação. E 6, o que vem depois da tribulação. Olha só, versículos 6, 8, 9, 14, 15 e 29 são as 6 chaves para entendermos a profundidade de Mateus 24. Só para os irmãos terem uma ideia, que o tempo é curtinho, não temos como falar tudo hoje, tá? Que não, inclusive, nossa estimada pastora nos deu a oportunidade de falarmos em 2 partes. Hoje, só vamos falar dessas 2 aqui, ó. Ainda não é o fim e do princípio de dores. Na quinta-feira, só Jesus. Eu vou ter que clamar como clamou Josué para parar o sol e a lua, porque o 3, o 4, o 5 e o 6 vai dar o que falar. Nem pano para manga, vai dar para batismo dobrada. Vamos lá. Essas 6 expressões servem de marcos referenciais, uma vez que cada uma delas delimita um tempo específico e introduz uma nova fase nos acontecimentos proféticos. Eu chamo muito a atenção dos nossos queridos irmãos e telespectadores. Essas 6 expressões, quais? Esta aqui, ó. Estas 6, anote, se você puder fotografar, fotografe. Essas 6 expressões, elas são linhas no
tempo profético, começo e fim, começo e fim. E hoje vamos apenas visualizar essas duas linhas no tempo, ou seja, essas duas expressões. Vamos lá. Primeiro marco, ainda não é o fim. Ah, pastor, estamos no fim. Não, calma, tranquilo. Ainda não é o fim. Como é que eu sei disso? Olha o que Jesus fala. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Primeiro marco, guarde isso, meu irmão, minha irmã. O que estamos hoje vivendo não é o fim. Então, como é que vai ser o negócio do fim? Calma. Aí você vai ficar vai dar tanta glória que você vai dizer: uau, que lindo! Aqui Jesus fala de um tempo que ainda não é o fim, mas que é uma condição imediatamente anterior a ele, ou seja, que conduz ao fim lenta, mas inexoravelmente, ou seja, inevitavelmente. Já estamos caminhando para o fechamento da página da dispensação da graça. Nos versículos 4 e 5, o Senhor Jesus menciona a primeira onda de enganos nos tempos finais. Anote isso aqui, meus irmãos. Hoje estamos vivendo uma onda sucessiva de enganos, de heresias, de distorções, de ataques pesados à fé cristã. E esses ataques estão dentro de uma coisa chamada sedução, em nível político, ideológico e religioso. Anote isso aqui, ó. Hoje os enganos que estão acontecendo em toda a face da Terra estão batendo pesado a nível político. Não é à toa que estamos vendo uma turbulência política em todos os países do planeta. Inclusive, o nosso querido Brasil está sendo vitimizado por uma agitação política sem precedentes. A América também está passando por uma agitação política. A Europa, de igual maneira. Então, isto é claro, estamos vivendo os dias finais, mas ainda não é o fim. Sedução no nível ideológico, guerra entre várias ideias e pensamentos, e religioso. Os homens estão tentando tirar Deus do cenário da história. Tudo começa aqui, meus irmãos, com uma semente daninha, um joio que foi lançado no coração dos seres humanos através de algo chamado iluminismo. Isso aconteceu no século XVIII, começou no século XVIII. Para quem não entende, eu sou professor de História Geral, pela bondade e misericórdia de Deus, e a escatologia ela tem que ser entendida também pelo prisma da história. Então, o iluminismo começou a trabalhar no século XVIII, eles foram as bases da Revolução Americana, que foi entre 1774 e 1776, e da Revolução Francesa em 1789. Eu deixo bem claro, antes do iluminismo, desse conjunto de ideias teria por objetivo tirar Deus do centro e colocar o homem no centro de todas as coisas, o iluminismo semeia uma erva daninha no coração das pessoas que vai desencadear o quê? Duas bases de mudanças políticas drásticas no mundo, que foi a Revolução Americana e depois, em 1789, a Revolução Francesa. Esses 4 homens foram os 4 instrumentos usados por Satanás para semearem o iluminismo, ou seja, o afastamento da importância de Deus como centro de tudo e colocando o homem como centro de tudo. O filósofo inglês John Locke, que viveu nesse período que você está vendo aqui, o iluminista e filósofo francês Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Denis Diderot, esses 3 últimos de origem francesa. Esses 3 últimos, para vocês terem uma ideia, eles arrebentaram com a ideologia da Revolução Francesa, ou seja, eles fizeram com que a Revolução Francesa ganhasse partido e terreno de maneira que mudou dramaticamente a história da Europa. Este aqui que eu estou assinalando, Voltaire, ele mandou queimar milhares de Bíblias no centro de Paris em 1770.
Então ele pegou milhares de exemplares da Bíblia, queimou no centro de Paris e deu um grito dizendo: este livro, em 50 anos, certissimamente vai desaparecer. Em 1778, Voltaire está agonizando dentro de uma casa de campo aos arredores de Paris. Ele estava à beira do seu leito de morte. Segundo as testemunhas que estavam ao redor de Voltaire, que eram em torno de 4, 5 pessoas, Voltaire, antes de dar o último fôlego de vida, ele levantou o seu punho direito e gritou, olhando para o teto do seu quarto: Je me vencier, Galileu. Tu me venceste, Galileu. Referindo-se a quem? A Jesus de Nazaré. 25 anos depois, a casa de Voltaire se torna a sede das sociedades bíblicas da França e é a segunda maior sociedades bíblicas, que imprimem 4 milhões de exemplares da Bíblia espalhadas por todo o mundo. Glorifico a Deus que Voltaire se enganou redondamente, mandou queimar 53 mil exemplares da Bíblia, mas anos depois ele reconhece que o Galileu Jesus venceu. E o Galileu foi tão poderoso que fez a sua casa a sede das sociedades bíblicas da França. Aleluia! Esses homens lançaram um poderoso joio no meio da sociedade ocidental, gerando 130 anos depois da sua morte a terrível ideologia do socialismo e do marxismo-leninista. Então, guarde, os iluminados ou iluministas foram os pais do socialismo e do marxismo-leninismo. Jesus disse: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis. Isso é sério. Os iluminados ou iluministas influenciaram nas duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Resultado: 10 milhões de vidas ceifadas. O iluminismo também influenciou na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Resultado final: 55 milhões de vidas ceifadas. Esses homens foram os outros poderosos instrumentos usados por Satanás para anular Deus da história. Benito Mussolini, o pai do fascismo na Itália. Adolf Hitler, o pai do nazismo na Alemanha, baseados na ideologia de Karl Marx, pai do socialismo marxista, e de Vladimir Lenin, de origem russa, pai do comunismo leninista. Mas tudo veio daqui, dos iluminados, os iluministas. Eles lançaram o joio. Esse joio desencadeou duas grandes guerras, cumprindo exatamente o que Jesus falou, porque quando ele fala aqui: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Quando você lê a palavra guerra, no grego implica em duas enormes guerras, e se cumpriu exatamente com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Segundo marco, meu Deus, já são 11h36 horas de Boston, 12h36 de Brasília. E você está ligado com a pastora Diva Dias, pastor Alex Dias, e com esse pequenino que lhe fala. Pequenino gigante. Sermão profético. Não desligue, o negócio vai esquentar mais ainda. Eu já estou transpirando. Olha lá. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio de dores. Com essas palavras, aqui eu faço só um adendo. Não é apenas a minha opinião. Eu coloco como minha, mas, na verdade, não é a minha opinião. É a opinião das Escrituras. O Senhor Jesus descreve o tempo imediatamente anterior ao arrebatamento, que prenuncia e introduz a época da tribulação. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso significa revoluções, conflitos bélicos e terrorismo, assim como vimos acontecer após o fim da Guerra Fria, depois do conflito entre o Ocidente e o Oriente e da queda do Muro de Berlim, e como hoje acontece mundialmente, como Jesus já deixou claro em Lucas 21:10. Aí vem a pergunta de $2 bilhões. O atual e temido coronavírus, as guerras, terremotos, desastres ecológicos, fomes ou aquecimento global são indicativos que já chegou o fim do mundo? Resposta: não, em absoluto. O termo bíblico para fim do mundo refere-se à tribulação
ou mais especificamente a sua segunda parte de 3 anos e meio, conhecida como a Grande Tribulação, ou em alguns casos, olha que interessante, aos novos céus e nova terra, como segundo de Pedro 3, 7, 10 a 12. Aqui temos outros textos que você vai encontrar essa expressão fim do mundo. Lá em Isaías 13, 9, Apocalipse 6, 12, 13, 12, 9, 21, 1, 5, Lucas 21, 25, 26, 36. Anota aí, gente. Se você não anotar, vai capotar no caminho. Pastor, é muita informação, minha cabeça está entrando em curto. Não, a minha também, a minha já está em curto há 50 e poucos anos. Tá? Para a glória de Deus, que Deus tem misericórdia. Está trocando a cada ano o meu hard drive, né? O meu hard drive é pequenininho, é 10 megas. Da pastora Diva e do pastor Alex são 4 teras. Né? O meu hard drive é 10 megas, pequenininho. É 100 vezes menor. Vamos lá. Um jornal suíço escreveu o seguinte, né? Esse jornal chama-se Neue Zürcher Zeitung, que o mundo seja pacífico e estável é refutado pelos fatos. Segundo o levantamento de um renomado instituto em Hamburgo, Alemanha, no ano de 2004 houve, escute essa, no ano de 2004, há 16 anos atrás, houve 42 guerras e conflitos armados no mundo, e conforme os dados de um instituto estratégico de Pequim, após o término da Guerra Fria, eclodiram em média 10 novas guerras por ano. Pastor, eu não sabia disso. Claro, muita coisa a mídia não passa para o conhecimento popular. Então é necessário que você faça o quê? Uma investigação profunda do assunto. A Índia e o Paquistão, um exemplo, são duas novas potências atômicas, e a disseminação de armas de destruição em massa e de mísseis estratégicos avança. Em tempo previsível, de 30 a 40 países disporão desses artefatos de guerra. O mundo tornou-se instável e previsível. Em outras palavras, estabilidade pacífica é o quê? Uma exceção. Não são palavras minhas, é de um jornal da Suíça, Neue Zürcher Zeitung. Jesus disse, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Mateus 24, 7, 8. Fomes e epidemias. Jesus fala lá em Lucas 21, 11. E terremotos são elementos que caracterizam de modo especial a atual situação mundial. Eles são como que seu selo, sua marca registrada. Pela mídia, somos confrontados com a miséria da fome, a epidemia da AIDS e agora da coronavírus, os terremotos, os pavores, os maremotos e os atos de terrorismo não se concentram mais apenas em algumas regiões, mas se manifestam pelo mundo inteiro. Esse é o princípio das dores. Dessa forma, o tempo da tribulação está cada vez mais próximo do nosso mundo. Portanto, aproxima-se também o momento do arrebatamento, que dará antes da tribulação. Pastor, o que é isso? É chinês? Não, isso é grego koiné, Mateus 24, 8. No português está assim escrito, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, 8, Almeida Corrigida Fiel. No inglês está assim escrito, all these are the beginning of birth pains. É o mesmo texto de Mateus 24, 8, só que é na New International Version. Observe a diferença. O português coloca o princípio de dores, mas o inglês coloca beginning of birth pains, início de dores de parto. É exatamente o que está escrito no texto original do grego. Vamos lá destrinchar, vamos destrinchar o texto. Está aqui. Panta, tudo. De, portanto. Tauta, estes são. Arre, o início. E aqui está a chave. Odinon, dores de parto. Em outras palavras, estamos apenas começando a sentir as dores que vão anunciar a chegada do arrebatamento. Para vocês terem uma ideia, esse é o mapa da tribulação. A qualquer momento, ó, tá vendo aqui? Eu e você vamos estar aqui, ó. Arrebatamento. A igreja gloriosa, vitoriosa, militante. O grupo dos salvos vivos e o grupo dos salvos mortos ressuscitarão milésimo de segundo antes de nós sermos transformados, e todos nós glorificados seremos levantados pelo poder do Espírito Santo a encontrarmos-nos com o Senhor Jesus nos ares.
Aí abrem as cortinas da primeira metade da tribulação. Pastora Diva, é um absurdo. Eu ouvi há 2 semanas atrás no YouTube, não vou dizer por educação, por ética ministerial e cristã, um pastor renomado afirmar que estamos vivendo o tempo dos selos e das trombetas. Ele afirmou, mas ele não provou biblicamente. Agora, eu vou provar e afirmar biblicamente. Não estamos no tempo dos selos e das trombetas. Por que, pastor? Ainda não fomos arrebatados. E como é que o senhor sabe disso? Quando eu leio Apocalipse 6, eu leio o julgamento dos 7 selos. Quando eu leio os capítulos 8 e 9, eu aprendo o julgamento das 7 trombetas. Quando eu leio o Apocalipse capítulo 4, eu aprendo que a igreja ali está na terra. Mas no capítulo 5, a igreja já está no céu, no tribunal de Cristo, recebendo as recompensas e já sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Crente meu, irmãos em Cristo, não estamos ainda no julgamento dos selos e das trombetas. Cuidado! Tem muito cristão sem conhecimento bíblico básico entrando em pânico sem razão. Nós ainda não fomos arrebatados. Lute, meu irmão, minha irmã, para você participar do arrebatamento. Faça, se desespere, humilhe-se na presença de Deus, mas não fique na tribulação, que o negócio vai ficar feio. Na metade da tribulação, o homem da impiedade, o anticristo, se revelará, e aí ele vai mostrar quem ele é. E aí começará a segunda parte, que é o julgamento das taças. Pastora, pode falar, estou falando demais. É porque o internauta quer saber o seguinte. Sim. A nossa glorificação será no momento do arrebatamento ou no tribunal de Cristo? Qual que é a sua posição? Ele quer saber. Eu não vou dar a minha posição, eu vou dar a posição das Escrituras. Primeira de Tessalonicenses. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, 16 e 17. Abra sua Bíblia aí, minha irmã, meu irmão. Não, pastor, estou limpando casa, estou trabalhando. Okay. Vai lá em algum lugar, você vai abrir sua Bíblia. Se você não puder abrir sua Bíblia, guarda isso, memoriza. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, verso 16, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou dar uma rápida pausa e explicar isso aqui, porque é outra confusão que se faz. Eu ouço pastores renomados, vou repetir, eu não tenho nada contra os pastores renomados, eu oro, intercedo, clamo por eles e peço que a bondade de Deus seja mais do que nunca derramada sobre eles para serem mais usados, mas eles cometem um pequeno erro. E que erro é? Nós, no momento do arrebatamento, vamos ouvir a trombeta de Cristo. Você, quem sabe, já ouviu isso? Irmãos, sabe quem vai ouvir a trombeta? Os mortos que ressuscitarem. Os vivos não vão ouvir a trombeta. Como é que você está afirmando isso? Lê aqui comigo o texto. 1 de Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha a sequência. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, que vão ressuscitar primeiro, eles serão os únicos a ouvirem a trombeta, porque no Antigo Testamento a trombeta tem 3 sentidos. Sentido de convocação, número 1. Sentido de reunião, que é um pouquinho diferente de convocação. Terceiro, sentido de colocar em fileira para comando, para executar uma missão. E aqui os mortos são chamados para serem convocados, são reunidos para participarem do arrebatamento. Agora, olha o verso 17. E depois, olha o advérbio de tempo, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Entenderam? Então, tem dois períodos. O verso 16, 1 Tessalonicenses 4, está voltado para a glorificação dos ressuscitados, que ouvirão a trombeta. O verso 17 está se referindo a nós, vivos, que seremos glorificados e arrebatados. Então, os dois grupos de salvos, ressuscitados e vivos, já glorificados, subirão na presença de Deus. Quer mais um texto para deixar bem fortalecido? 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15. Aí eu sugiro você ler todo o capítulo 15, mas em particular do versículo 35 ao 58. Do verso 35 ao 49 fala que os ressuscitados terão o corpo. 1 de Coríntios 15, de 50 a 58, falam que os vivos serão transformados. É uma pena que o tempo é pequenininho, mas só deixo essa dica para o internauta, tá? Se a dúvida ainda prevalecer, na quinta-feira a gente vai dar uma esticada dentro dessa explicação. Vamos lá. Meu Deus, 11 horas e 49 minutos na Grande Boston. São exatamente... mais uns 5 minutos. Mais 5, olha. Outra pergunta, olha, Jesus ressuscitou com o corpo ressurreto, ainda não glorificado? Esse Mike. Não. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Porque a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos. A palavra primogênito quer dizer primeiro. Então, Jesus ressuscita com o corpo glorificado. Agora, olha o detalhe. Lembra-se lá no Evangelho que fala que quando Jesus aparece primeiro a quem? A Maria Madalena. Só que Maria Madalena não reconhece a Jesus. Por qual razão? Porque o seu corpo está glorificado. É um corpo transformado. É um corpo tão belo, tão cheio de graça e de luz, que a própria Maria, que andou com Jesus, conviveu com Jesus, não reconheceu o seu próprio mestre. Ela pensava que era o horteleiro, o hortelão, o coveiro. E quando ele fala Maria, ela reconhece a voz do mestre. Que lindo, né? Quando a ovelha de Jesus, toda ovelha sabe identificar a voz do pastor Jesus. Yes. Aí quando ela entende, é o Raboni, é o meu mestre, ela corre para abraçar Jesus, é que Jesus faz, ei, não me toques. Por qual razão? Agora eu vou te dizer biblicamente, porque Jesus tinha que subir na presença do Pai, está lá o texto. Eu ainda não subi ao Pai. Então ele tinha que subir ao Pai para apresentar a ele os resultados do sacrifício, as marcas nas mãos, as marcas feitas pela coroa de espinhos no lado e nos pés. E aí receber o selo de aprovação da parte do Pai, dizendo: aprovado está o teu sacrifício. Já és o vencedor. Pode voltar e continua a obra para a glorificação do meu nome. Então, essa é a razão. Jesus, então, ele ressuscita em corpo glorificado. Porque, do contrário, como é que Maria teve dificuldade em identificá-lo? Isso é para você entender, irmãos, que quando recebermos um corpo glorificado, ele vai ser tão lindo, tão lindo, tão lindo, que, humanamente falando, quem pudesse nos ver, né? E no milênio, a maioria das pessoas que estiverem na Terra, esse é um outro assunto que a gente vai tentar falar um pouquinho na quinta-feira. No milênio, os salvos glorificados vão estar na Terra. E alguns não conseguirão reconhecer algumas pessoas que conheceram lá atrás, porque a glorificação vai nos fazer mais lindos do que, na verdade, somos. Porque nós vamos tirar a glória do próprio Deus. Muito bem, irmão. Nós temos em torno de 8 minutos ainda, mas a pastora já deu uma prorrogação de 5, então nós temos 13 minutinhos. Está aqui, ó, os terremotos fazem parte dessa fase de princípio de dores. Aqui só uma estatística para vocês verem que, ao longo dos anos, os terremotos entre 2000 e 2019 foram ganhando grande proporção. Pela esta estatística, os anos de 2007, 2010 e 2011 foram os anos mais ricos em terremotos. Vamos lá. Isso aqui é um mapa do planeta Terra, e se você está vendo essa linha vermelha, ela é chamada de cinturão de fogo. Isso quer dizer, toda esta área em vermelho que você está vendo, ela é ameaçada de ter enormes terremotos, como toda
a costa da América do Sul, América Central e América do Norte. Essa é a razão porque o Chile, que está aqui, a Califórnia, nos Estados Unidos, o Japão são vítimas de enormes e terríveis terremotos, porque está dentro do chamado cinturão de fogo. Você vê que nessa parte dos Estados Unidos que estamos aqui, não entra o cinturão de fogo, e nem muito menos no Brasil. Mas detalhe, já estão acontecendo terremotos em áreas nunca antes supostas a terem terremotos. Isso é uma prova mais clara ainda que Jesus está correndo para levantar a sua igreja. Aqui está de novo o círculo de fogo do Pacífico, né? Que pega a América do Sul, América do Norte, cruza o Pacífico, dá aquela voltinha e entra no norte da Oceania. Grandes terremotos no mundo do século I ao século XX. Olha que no século I era quase nada, mas no século XX, até 1997, subiu numa escala de quase 1000% em relação ao século I da era cristã. Outra estatística de grandes terremotos no mundo entre os séculos XIX e século XX. A década de 70, só para você ter uma ideia, foi a década mais açoitada por terremotos. Terremotos no Oriente Médio no século XX, uma outra estatística, para quem gosta de estatística. Cifra dos maiores terremotos ao longo da história. Para vocês terem uma ideia, o maior terremoto de toda a história aconteceu no dia 23 de janeiro de 1556, na localidade de Senshi, na China, matando 830 mil pessoas, com magnitude 8 na escala de Richter. Não vou entrar nos detalhes, porque é uma estatística muito longa, mas só para você ter uma ideia. Foi o maior terremoto de toda a história até então registrado. Está se esperando um mega terremoto na área de São Francisco, Los Angeles e San Diego, na área da falha de San Andrés. E estão esperando um terremoto na escala de Richter de 12. Mas peraí, a escala de Richter vai de 0 a 10. Como é que é isso? De 12 vai ser um mega terremoto. Esse mega terremoto já está sendo esperado a qualquer momento. Mas, à luz da Bíblia, sabemos que vai ocorrer no período da tribulação. Esse mega terremoto acontecendo naquela área da Califórnia, que é uma linha de aproximadamente 300 milhas de comprimento, levaria à morte, em menos de 5 minutos, de 45 milhões de pessoas. Isso vai acontecer, os cientistas já estão prevendo, e, à luz das Escrituras, acontecerá no período da tribulação. Fomes. Essa estatística nos indica que 821 milhões de pessoas, mais de uma de cada 9, não têm o suficiente para comer. Quanto mais vermelho você vê, são as áreas do planeta que mais estão sofrendo com a fome. Mas eu digo a vocês, esse quadro aqui vai mudar com o coronavírus, porque isso aqui é um mapa de 2019. No final deste ano, esse mapa vai estar assustador. Europa, Estados Unidos e Ásia vão estar praticamente em vermelho, porque a fome já está dominando todo o planeta Terra. Vamos estar no finalzinho, vamos falar das epidemias. Olha a taxa de mortalidade de diferentes vírus. Em 2019, o coronavírus começa a aparecer, e ela era pequena, era ao redor de 3% a 4%. Lembrando que a gripe espanhola, que aconteceu entre 1918 e 1919, chegou a 2,5%. Tivemos o SARS, o MERS, o H7N9, o vírus do ébola e o Marburg. Por que eu estou falando isso? Porque mais de 200 mil pessoas infectadas pelo coronavírus, o chamado Covid-19. Esse mapa, para você ter uma ideia, é de um mês atrás. Ele mudou dramaticamente de um mês para cá. Essas são as epidemias mais letais da história. A peste antonina matou 5 milhões de mortos em 166 depois de Cristo. 25 milhões de mortos foi o resultado da peste justiniana entre 541 e 542. Número 3, a peste negra, chamada peste bubônica, 200 milhões de mortos entre 1346 e 1353. Número 4, é a chamada varíola, matou 56 milhões de pessoas em 1520. A gripe russa e a cólera mataram 1 milhão de mortos entre 1889 e 1890.
Número 7, a gripe espanhola em 1918, 50 milhões de mortos. A gripe asiática, 2 milhões de mortos em 1957. E a gripe de Hong Kong, 1 milhão de mortos em 1968. Agora, pasme, o HIV, o vírus da AIDS, entre 81 e 2020, 36 milhões de mortos. Mas o negócio agora está aqui, ó, é o que eu já havia falado anteriormente. O índice de fome no planeta em 2019 era esse. Mas no final de 2020, se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar para vocês esse mapa quase todo vermelhinho, ou seja, a fome terá se multiplicado 480% até o final de 2020. O ébola, um vírus que veio aí e deixou muita gente preocupada. É uma infecção grave, com frequência pode causar a morte. Ela é transmitida por morcegos, não é? Na sua grande maioria, mas também ela pode afetar macacos, como também a seres humanos. Começou lá na República Democrática do Congo, aos 10 anos atrás. O coronavírus, temos que entender que há várias famílias do coronavírus, tá? O MERS-CoV, o vírus do SARS, é também chamado de coronavírus, mas hoje estamos vivendo o novo coronavírus, que é uma nova geração de vírus que está tendo uma resistência e uma expansão terrível no planeta Terra. O Covid-19. Aqui nós temos os sintomas iniciais, os casos graves, a transmissão, tratamento, e está bem claro, né? Isso aqui é uma página do Sistema Nacional de Saúde da Espanha, né? Vocês sabem que a Espanha, há algumas semanas atrás, foi um dos países mais afetados pelo coronavírus. Agora, infelizmente, são os Estados Unidos da América, seguido do Reino Unido da Grã-Bretanha, e se a coisa continuar, dentro de 1 a 2 semanas, o Brasil, olha que triste, será o terceiro país do mundo afetado em número de infectados e de mortes pelo coronavírus. Olha os casos de coronavírus. 9.720, mas essa estatística é de final de janeiro. Olha só, tinham 9.720 afetados, com 213 mortes. Agora, interessante que o coronavírus não é o vírus mais mortal, mas é o que mais se propagou no planeta. O SARS e o H1N1 foram ainda os que mais mataram, mas a nível de propagação, não temos dúvida que o coronavírus foi o vírus, porque ele se espalhou por todo o planeta. Essa aqui é a estrutura do SARS, não vamos entrar em detalhes, quem entende um pouquinho de biologia vai entender essa ilustração, que é a estrutura molecular, e do coronavírus ele é terrível. Ele é 2 vezes mais resistente do que o SARS. E como é que o coronavírus se reproduz? Através da chamada proteína S, da proteína N, de uma chamada membrana glicoproteica. É um conjunto muito complexo que a ciência ainda está quebrando a cabeça. E é tão poderoso esse vírus que o contágio ocorre dentro do período de 14 dias que os médicos dizem, mas ele é quase que imediato. Essa estatística, para nós fecharmos hoje, eu trouxe essa estatística ontem, né? Na verdade hoje, na madrugada de hoje, 1h15 da manhã, o mundo já tem, aliás, os Estados Unidos, 1.550.294 casos. Já são 91.981 mortos só nos Estados Unidos. Observe aqui, a curva dos casos aumenta, mas a curva dos mortos diminuiu sensivelmente. Glórias a Deus por isso. Mas a curva de recuperação ainda é muito baixa, mas é uma grande vitória. A curva de recuperação e de mortes caíram, mas de infectados está aumentando. Aí temos o Brasil. 1h15 da madrugada, estava sendo registrado no Brasil 255.368 casos, com 16.853 mortos. É uma pena em dizer, tanto como a curva de casos, como de mortos, aliás, de recuperados, está aumentando, e de mortos ficou um tanto estável. Em outras palavras, o Covid-19 está sendo um agente de Deus para sacudir o planeta, para despertar o mundo e para despertar a mim e a você, Igreja de Nosso Senhor. É só para começar, pastora.
quinta-feira o negócio vai esquentar numa proporção. Vamos ter que ter extintor de incêndio da parte dos anjos para apagar o fogo. Eu não sei se os internautas aí teriam perguntas, se a senhora teria perguntas. Duas perguntas. Vamos lá, pastora. Um pastor perguntou aqui: corpo ressurreto é o mesmo que corpo glorificado? Não. Eu vou provar biblicamente que não. Eu vou mencionar exemplos, e os pastores vão se lembrar, né? Porque o tempo já está estourado, já são 12h03 hora de Boston, 1h03 horário de Brasília, 1h03 da tarde. O corpo ressurreto, vamos passar alguns exemplos bíblicos. Lázaro morre, fica 4 dias, cheira mal, Jesus ressuscita. E ele ressuscita em corpo normal. O filho da viúva de Naim morre, Jesus o ressuscita. Então, ele ressuscita no mesmo corpo que eu e você hoje temos. Então, todos os casos de ressurreição na Bíblia, sejam ressurreições praticadas pelo Senhor Jesus, praticadas na instrumentalidade do apóstolo Paulo, né, que orou para a ressurreição daquele jovem que caiu no terceiro andar por nome de Eutico, as ressurreições que Elias e Eliseu participaram, enfim, todas as ressurreições que a Bíblia nos narra, ela traz a visão exata que a pessoa volta a ter volta à vida, a ter o mesmo corpo físico humano que vai voltar de novo a morrer. Exemplo, Lázaro morreu, ressuscitou, e segundo a história, quando você estuda Joséfo, Filo, Heródoto, Eusébio de Cesareia, que são os historiadores da igreja, vocês vão descobrir que Lázaro volta a morrer, com o mesmo corpo. Só que agora ele vai ressuscitar. A palavra ressuscitar em corpo glorificado, no grego, é anastasis. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando você lê sobre a ressurreição do Senhor Jesus, você vai encontrar a palavra anastasis mencionada pelo menos 7 vezes nos 4 evangelhos, que quer dizer ressurreto em glória. Já os outros casos, a palavra anastasis, no caso do Novo Testamento, não aparece. E no Antigo Testamento não há registro de ressurreição de corpo glorificado. Ou seja, o corpo glorificado foi um privilégio inaugurado pelo Senhor Jesus para que se cumpra a Escritura, primogênito dentre os mortos. Por isso que agora, quando os mortos em Cristo ressuscitem, vão ressuscitar à semelhança do corpo glorificado do Senhor Jesus. Um corpo que não vai precisar de sangue. Por quê? A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então está falando que vai ser uma estrutura físico-biológica totalmente diferente. Lá no livro de Levítico diz que no sangue está a vida, mas eu quero deixar bem claro, irmãos, não fiquem tristes não. O corpo glorificado não vai precisar de sangue. Nós não precisaremos de comer, né? Porque a comida cria um processo no nosso organismo que vai criar o quê? Vai gerar o sangue. É um processo bioquímico que eu não tenho tempo de explicar. Mas no corpo glorificado você vai comer se quiser. Jesus deu a prova. Quando ele ressuscitou, apareceu ali no cenáculo e pediu algo para comer. Jesus atravessou a parede, uma característica do corpo glorificado. Ele atravessa a parede, ele não respeita as leis da física, viaja em alta velocidade. Não há necessidade de comer, não há necessidade de dormir, só se você quiser. Assim será o nosso corpo glorificado. Não precisaremos comer, não precisaremos dormir, não precisaremos descansar. O pecado não terá mais domínio sobre este corpo, que hoje é um corpo fraco, um corpo limitado, um corpo dependente de descansar, de comer, de se cuidar. Mas o corpo glorificado vai refletir a própria glória de Deus. Pastor, tem mais pergunta. Vamos lá, pastor. A senhora manda. Os terremotos têm a ver com os 3 gemidos? Não. Quem prega ou ensina sobre esta particularidade está fora do contexto bíblico. É importante deixar claro que no tempo da tribulação, a incidência de terremotos ela será gigantesca, nada comparado agora, tá? No tempo da tribulação, inclusive, a Bíblia cita de um terremoto que vai destruir a cidade de Jerusalém no finzinho da grande tribulação. E uma outra sequência de terremotos que vão ceifar milhões e milhões de vidas. Mas eu volto a ressaltar. Quem ensina ou prega que terremoto tem ligação com 3 gemidos
não tem base bíblica. Para provar essa alegoria ou essa figura, tem que ter pelo menos de 2 a 3 ou mais versículos que assim nos provem, assim nos ensinam as leis da hermenêutica bíblica. E até onde eu me recorde, né, pela bondade e misericórdia de Deus, estudando hermenêutica bíblica já há 45, 46 anos, não me recordo que haja nenhuma relação com terremotos com esses 3 gemidos. Ok. Outra pergunta. Quando formos arrebatados, para onde iremos? Pergunta. Perfeito. Então eu vou sair eu vou voltar para a telinha, lá atrás. Volta para a telinha, para você ver o povo. Isso, lá atrás, porque é importante que os irmãos tenham a ideia. Quando formos arrebatados, olha só, saímos da terra. No abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. E nessa fração de 1 milésimo de segundo, os vivos receberão corpos glorificados. Aí vamos subindo. Jesus não toca a terra aqui no arrebatamento. Ele vai nos encontrar nos ares. Por quê? Porque o Espírito Santo levanta a igreja. Outro detalhe que vamos falar na quinta-feira. O Espírito Santo não é retirado da terra. Mas como a Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz isso. As pessoas criaram uma fantasia e uma distorção de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Eu vou falar disso, que está dentro do plano de Mateus 24. O Espírito Santo jamais pode ser retirado da terra. Já vou adiantar o assunto. Ele não pode ser retirado da terra por 3 fatores. Primeiro, vai ter salvação na grande tribulação, embora o Espírito Santo vai agir diferente. Lá em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, diz que o evangelho do reino vai ser pregado na tribulação. Para que esse evangelho seja pregado, o Espírito Santo tem que trazer convencimento. Jesus falou lá em João 16, versos 7, 8 e 9, que o Espírito Santo é aquele que convence sobre do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se vai haver salvação na tribulação, embora de maneira diferente, vamos falar sobre isso na quinta-feira, ok? Tem que ter o Espírito Santo na terra. Segundo, o Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10 diz que o Espírito Santo ele está no céu, na terra e até no próprio inferno. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus. Sendo Deus, ele tem os atributos da divindade. Os 3 principais são onisciência, onipotência e onipresença. Então, não faz sentido que alguém com o atributo da onipresença seja retirado da terra, porque o Espírito Santo é Deus. O povo de Deus, entenda isso. O Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente. Ele não pode ser retirado de nenhum lugar do universo. Ele enche céu, terra, mar e até o próprio inferno. Isso é uma interpretação fora de contexto. Vamos lá. Depois que o Espírito Santo levanta a igreja, então, lá no terceiro céu. Uau! Como é que é? Terceiro céu, então tem 2 céus, tem 3 céus. A Bíblia nos ensina. O céu atmosférico, o céu sideral e o céu espiritual. Só para você ter uma ideia, rapidinho. O céu atmosférico é o céu que nós vemos com os nossos olhos. Vemos as nuvens, vemos o azul do céu. Esse é chamado céu atmosférico. Segundo céu, sideral. O sideral é aquele que vê... Esse primeiro céu aqui é o onde atmosférico. Atmosférico. É o céu que nós vemos com os nossos olhos. Vemos as nuvens, vemos o azul, ok? Vemos o que trafega na área da atmosfera. O segundo céu é o sideral. Por que sideral? Sideral vem da palavra latina siderus, que quer dizer estrelas e constelações. Nossos olhos alcançam até um certo nível algumas estrelas. De um nível para frente, teremos que usar o quê? Binóculos, lunetas e telescópios. Alguns telescópios são poderosíssimos, que enxergam constelações a milhões de quilômetros de distância. Esse é o céu sideral. Mas o céu espiritual é dividido em 3 camadas. Como é que é? 3 camadas. Meu Deus. A primeira camada está exatamente aonde Satanás e seus demônios estão. Como é que é? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe chefe das potestades do ar. Então Satanás habita na primeira camada do céu espiritual. Lá no livro de Jó temos uma prova maravilhosa, né? Certo dia os filhos de Deus se apresentaram na presença de Deus.
está dizendo aí que Satanás foi permitido ter acesso à terceira camada do terceiro céu. Opa! Então, qual é a segunda camada? A segunda camada do terceiro céu é onde está o paraíso. Hoje, onde estão os espíritos dos mortos justos. Aonde está escrito isso na Bíblia? Vou mostrar para vocês em outro gráfico. O tempo é curto. Mas fica tranquilo. Não entre em angústia, não entre em dores de parto antes da hora. Tá bom? Estamos no princípio de dores, mas não é para a sua dor de parto agora. Você vai ter a sua curiosidade bíblica satisfeita na quinta-feira. E o terceiro nível do terceiro céu é o trono de Deus. Oh! Paulo, quando foi arrebatado, ele foi arrebatado até o terceiro nível do terceiro céu. Por isso que ele disse, ninguém pode pronunciar o que se ouve lá, porque ele ouviu o quê? Palavras inefáveis, palavras que não são compreendidas pela inteligência humana. Então, Paulo estava definitivamente na beirinha do trono de Deus. Então, repetindo, primeiro céu atmosférico, céu que enxergamos com os nossos olhos. Segundo, sideral, o céu das estrelas, tá? Dos planetas. Terceiro céu, o céu espiritual, dividido em 3 níveis. Primeiro nível, aonde está Satanás e seus demônios, porque ele é o príncipe-chefe das potestades do ar. Segundo nível, onde está o paraíso, aonde hoje estão os espíritos dos mortos justos que serão ligados no momento da ressurreição aqui na Terra. E terceiro nível, aonde está o trono de Deus. Então, nós seremos levados em algum lugar do terceiro céu. A Bíblia não especifica qual o nível do terceiro céu. Vai ser o terceiro céu. Agora, exatamente, imaginamos, subentendemos pelo texto que poderá ser no local aonde se localiza hoje o paraíso. Porque lá vai acontecer 2 eventos, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E é importante deixar claro que aqui na Terra o homem é governado pelo tempo. A Bíblia fala que esse tempo chama-se Cronos, o tempo contado do homem. Mas aqui no céu é outro tipo de tempo, Kairos. No grego quer dizer tempo indeterminado. Pedro fala, para Deus um dia como 1000 anos é como um dia. Então aqui estamos no Cronos, mas nós vamos para o Kairos. Na Terra serão 7 anos, mas lá no céu serão 2 momentos que não teremos como contá-los, porque estaremos no plano da eternidade. E no plano da eternidade, não se conta o tempo. Só uma curiosidade, pastora, já estamos chegando no finalzinho. Tem mais pergunta aqui. Tem mais? Tem mais, pastora? Jesus, deixa eu só fechar esse parêntese aqui, senão eu capoto. Algum tempo atrás me perguntaram quanto tempo humano foi criado à luz da Bíblia? No 4º dia. Até o 3º dia da criação não existia o tempo Cronos. Só existia o Kairos, que enchia céu e terra. Olha que interessante. Pastor, isso é sério, sério demais. Você tem que ler o texto e você vai entender. A partir do 4º dia, Deus cria o tempo humano, o Cronos. Aí o relógio começa a funcionar. Porque aí são criados o Sol, a Lua e as estrelas. Está claro, para determinar o tempo do homem aqui na Terra. Mas até o 3º dia. Isso parece doideira, né? Mas é só você estudar o texto bíblico que você vai descobrir. No 1º dia, no 2º dia, no 3º dia da criação, não existia o tempo. Tinha o Kairos. Mas no 4º dia, aí Deus cria o tempo que hoje eu e você somos escravos. Vamos lá, pastora. Outra pergunta para o senhor, pastor. Mas nós não vamos comer na bodas do Cordeiro? Ok. Eu acho que ela está lembrando daquela parte que você falou da comida. Nós temos que entender que a Bíblia trabalha com uma linguagem antropocêntrica. O que é antropocêntrica? Ligado ao homem. Porque se Deus usa a linguagem divina para revelar-nos os seus mistérios, a nossa mentalidade humana limitada, pequenininha, não alcançaria a discernir um pouquinho dos projetos de Deus para nós. Sobre o comer nas bodas do Cordeiro, pode ser algo figurado, simbólico ou literal, pelo fato que vamos estar em uma outra esfera. Preste atenção, isso aqui é interessante. Estando em uma outra esfera, que não será a esfera humana, não é difícil crermos que também na esfera espiritual possam haver alimentos que poderiam ser degustados
na adaptação de um corpo glorificado. É o que eu acabei de falar agora há pouco. O corpo glorificado na Terra, ele terá a opção de comer ou não. Ou seja, é um corpo tipo 110, 220 volts. Ele pode ou não lançar mão da comida, porque se torna uma opção. Então, não poderíamos descartar a possibilidade que no mundo espiritual, no céu de Deus, houvesse também comida que pudesse ser degustado neste nível, nesta esfera. Isso aqui é uma dedução, entendeu? Eu estou sendo muito cauteloso porque excesso de deduções nos levam a especulações. E especulações exageradas, queira ou não, sem querer, nos levam a heresias. Então, sobre a questão de comer lá nas bodas do Cordeiro, existe essa possibilidade que tenhamos uma comida adaptada ao mundo espiritual. Não é nada difícil. Vou dar um outro exemplo, se a senhora me permitir. Isso aqui é um pouquinho polêmico e hoje eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Eu perguntei em sala de seminário quais são as 3 pessoas com corpos físicos vivas hoje no céu. Vocês sabem que deu um nó na cabeça nos alunos? Eu esperei. Essa Está dando na minha. Corpo físico? Tem 3 pessoas no céu hoje, com corpos físicos. Eu faço essa pergunta há 38 anos. Só 2 pastores em 38 Fala anos aí. me responderam. E eu posso provar na Bíblia. As 3 pessoas que estão hoje no céu com corpos físicos humanos, o Senhor Jesus Cristo. Yes! Está lá. Corpo físico glorificado, bonito, à direita do Pai. E quem é mais, adivinhem? Enoque e Elias. Por quê? O Alex falou que Enoque e Elias. Achei que eles não morreram, gente. Em nenhum momento na Bíblia diz que eles morreram. A Bíblia diz que eles foram trasladados. A palavra hebraica para trasladar tem mahasher, quer dizer transferidos. Oh, yes! Eles foram transferidos, eles não morreram. Mas, pastor, para entrar no céu tem que morrer. Onde está escrito isso? Aonde na Bíblia tem um texto que diz que para você entrar no céu você tem que morrer fisicamente? Lembre-se que Deus é o que criou as leis da física, as leis da gravidade, as leis da termodinâmica. Quem criou as leis é o quê? Soberano. Como Deus é soberano, ele faz como ele quer, como quer, com quem ele quer e não dá satisfação para ninguém. Então, hoje no céu temos 3 pessoas vivas, com corpo físico. No momento da ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos, o que vai acontecer? É uma dedução. Aí, quando lemos o capítulo 15 de 1 de Coríntios e o capítulo 4 de 1 de Tessalonicenses, o que vai acontecer com Elias e Enoque? Eles terão que vir à terra para morrer? Não. Eles receberão corpos glorificados. Que isso? Mas lá em Hebreus 9, 27 diz que eles vão ter que morrer? Não. Aonde está escrito isso? Em Hebreus 9, 27, eu vou ler rapidinho para passarmos a outras perguntas, se ainda tiver, porque esse texto aqui ele é mal interpretado. Ou isso aqui é perigoso, gente. Vamos lá. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso foi uma lei, exato. Uma lei que Deus criou. Tudo que nasce tem que morrer. Mas essa lei não foi aplicada nem no caso de Elias e nem no caso de Enoque. Por quê? Porque aí entra a lei da soberania de Deus. Porque Deus faz como ele quer. Então, eu e você estamos dentro dessa lei. Nascemos, vivemos e morremos. Mas eu vou ser sincero, irmãos. Eu creio que eu não vou morrer fisicamente, não. Eu vou ser arrebatado. A pastora Diva, o pastor Alex também. E a gente não vai passar por esse processo de morte física. Olha, eu estou contando com isso. Se Jesus me der a surpresa, estou no lucro ainda, porque vou morrer, mas lá rapidinho eu vou ressurgir com o corpo glorificado para a glória do Senhor. Vamos lá, pastora. Outra pergunta? Meu Deus, peraí. Vamos lá, 12h22, 1h22, em Brasília. A glorificação de Jesus está relacionada com sua segunda entrada? Eu gostaria que o internauta fosse um pouquinho mais específico com essa pergunta, porque deixou uma brechinha de confusão. Se o internauta puder especificar ou explicar o que está querendo saber, teremos o prazer de responder. Perfeito. Passamos à próxima, pastora.
A próxima. Já tem gente no inferno? Perfeitamente, perfeitamente. Vamos voltar lá no gráfico. Oh, coisa boa. Aqui, ó. Aqui nós temos o inframundo. O que é o inframundo? O inframundo é o mundo espiritual. Infra quer dizer debaixo. A Bíblia diz que o inferno está debaixo, nas profundezas da terra, mas a Bíblia em momento nenhum afirma que é dentro da terra, está abaixo da terra. É que a gente tem um conceito de abaixo da terra como no interior físico da terra, mas não. A Bíblia, quando trabalha com essa expressão, quer dizer que está abaixo, não está dizendo dentro do interior da terra. Mas vamos lá. Existem 3 tipos de inferno. Como é que é? Primeiro inferno é o chamado local de tormentos. Eu não tenho esse gráfico agora, mas eu vou passar na próxima aula, tá? O local de tormentos. Por quê? Deixa eu fazer, então, aqui uma simulação para você entender. Antes da morte de Jesus, aqui embaixo era dividido em 2 setores. Seio de Abraão e local de tormentos. O seio de Abraão iam os espíritos de todos os salvos justos. E o local de tormentos iria os espíritos dos ímpios. Lucas, capítulo 16, do verso 21 em diante, na parábola do rico e do Lázaro, deixa isso bem claro. Tanto que quem estava no local de tormentos, o rico, visualizou a Lázaro e Abraão no seio de Abraão. Por quê? É lógico, ele estava onde, o rico? No lugar de trevas, escuridão. Então, quem está em trevas enxerga o lado da luz, mas quem está na luz não vê o lado das trevas. E a Bíblia diz que havia um abismo intransponível entre os dois, mas havia uma forma de comunicação. Então, os espíritos dos ímpios, incluindo do rico, estava aqui, ó, no local chamado local de tormentos, que a Bíblia chama de Sheol, no hebraico, ou Hades, no grego, que é sepultura. Sheol, no hebraico, é sepultura. E Hades é mundo dos mortos. Ok. Quando Jesus morre, ele passa 3 dias, de acordo com a Escritura, nas entranhas da terra. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o tempo não me permite entrar em maiores detalhes, mas eu posso pegar o fio da meada no nosso próximo encontro, na quinta-feira, diz que Jesus, para cumprir o Salmo 68, verso 18, vai, prega aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? Os mortos ímpios. Por que ele vai lá? Ele vai simplesmente confirmar a sentença condenatória sobre eles. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, me ensina isso. Por quê? Porque os que estão no local de tormento já sabem que estão ali porque rejeitaram a lei e os profetas, os quais falaram, anunciaram o Messias, Jesus Cristo, e que eles ressuscitarão diante do trono branco para depois serem remetidos para o lago de fogo e enxofre. Ok. Quando Jesus ressuscita, cumpre-se o Salmo 68, 18. Ele tomou cativo o cativeiro, levou para o alto e deu dons para os homens. Então, Jesus transfere todos os espíritos dos salvos, aqui, ó, estava aqui, e lança para o terceiro céu, segundo nível do terceiro céu, criando o quê? Paraíso. Que paraíso é uma palavra persa que quer dizer jardim. Então, antes da ressurreição de Jesus, todos os mortos justos iam para baixo. Só que entravam no seio de Abraão e não no local de tormentos. Mas depois da ressurreição de Jesus, todos os mortos justos morrem e já vão direto para o paraíso. Ok. O segundo inferno é o chamado Tártaro, que é o abismo, aonde estão 4 grandes, perigosíssimos anjos caídos. Provavelmente, segundo a Bíblia, existem vários outros anjos caídos, de altíssimo poder de destruição, mas a Bíblia menciona que 4 serão soltos na segunda metade da tribulação, na altura do rio Eufrates, para provocar uma destruição gigantesca da raça humana. Então, o abismo chama-se Tártaro no grego, é o segundo inferno. E o terceiro inferno não existe, que é o Geena. Somente João, o apóstolo, foi arrebatado, levado ao futuro
para ver a existência do Geena, que é o inferno definitivo, o lago de fogo e enxofre. Hoje tem pregadores que dizem o seguinte: Satanás fica quietinho aí no inferno. Satanás até fica assustado. Ué, estão me mandando para lá antes da hora? Satanás não está no inferno. Satanás está aqui, ó, nos ares. Ele é o chefe príncipe das potestades do ar. Perturbando. Apocalipse 12:7 diz que ele vai ser derrubado pelo arcanjo Miguel na segunda parte da tribulação, numa batalha. Ele vai cair em cheio na terra. E diz a Escritura, ai, 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 daqueles que habitam a terra, porque veio a voz, a antiga serpente, Satanás. Aí Satanás vai fazer um estrago. Se hoje já tem um estrago na terra, mas Satanás não habita a terra. Deixa bem claro, segundo a Bíblia. Satanás habita aqui, ó, os ares. Aí ele vai ser lançado à terra na segunda parte da tribulação. E depois, antes do governo do milênio, ele vai ser preso no Tártaro, no abismo, para depois ser lançado no Lago de Fogo. Lago de Fogo. Apocalipse, capítulo 20, fala que o inferno e a morte, ou seja, o Hades e a morte vão ser tragados pelo inferno definitivo, que é o Lago de Fogo e Enxofre. Então, respondendo à pergunta do internauta, hoje no Hades, ou Sheol, que é o inferno temporário, sim, hoje tem gente lá. E eles já estão sabendo que vão ressuscitar no trono branco, serem julgados por Jesus, e vão ser 3 livros abertos no trono branco. Olha que interessante. O livro da vida, o livro do Cordeiro e o livro das obras. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, e todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Interessante. Para estar escrito no livro da vida, primeiro, tem que estar escrito no livro do Cordeiro e no livro das obras. Olha que coisa linda, gente. Nós que vamos ser salvos, já temos o nosso nome escrito em 3 livros. Glória! Livro da vida, aleluia! Estou sentindo Deus aqui. Deus, desculpa, irmãos. Deus está me enchendo aqui muito. A palavra está me alegrando. A palavra está me alegrando, gente. Não tem jeito. Eu estou aqui me segurando para não estourar, mas Deus aqui está se movendo. Eu sei que Deus está se movendo aí com os internautas, está se movendo com a pastora Diva. Glorifica Deus, meus irmãos. Nosso nome já está em 3 livros: da vida, do Cordeiro e das obras. E por isso nós não temos, a menos que eu queira. Se eu quiser, eu risco o meu nome do livro da vida. Como? Rejeitando a Cristo, rejeitando o seu evangelho, rejeitando a oferta da vida eterna. Aleluia. Pastora. Aqui, e quando o senhor falou sobre o inferno aí, uma irmã falou aqui, mas o rico e o Lázaro não é uma parábola? É importante deixarmos claro 3 coisas sobre as parábolas. Anote aí. Quando estudamos as parábolas, descobrimos algumas particularidades. Primeira particularidade, são 53 parábolas que o Senhor Jesus deixou para nós. Repito, 53 parábolas. Número 2, 65 a 70% das parábolas falam de situações verídicas reais, ocorridas no cotidiano da vida e da sociedade judaico-hebraica, ou retratando uma realidade do mundo espiritual. Só 30% das 53 parábolas são posicionamentos hipotéticos, mas que traduzem verdades do mundo espiritual ou do reino de Deus. Então, respondendo a nossa irmã esta pergunta, a parábola do rico e do rico e Lázaro está retratando uma realidade do mundo espiritual, não é uma ficção, ok? Embora 30% das parábolas, repito, elas têm um cunho hipotético ou um cunho fictício, porém traduzindo uma verdade existente do mundo espiritual, que não encaixa-se com a questão do Lázaro e do rico, que retrata exatamente a verdade do mundo espiritual. A prova disso que Paulo e Pedro, nas suas epístolas, confirmam exatamente a existência do inframundo, ou seja, do Sheol, do Hades e do Geena, como também do Tártaro. Meu Deus. Pastor, nós vamos terminar agora, mas na próxima aula, foi muito pedido aqui
para o pastor falar para a gente sobre o chip. Se isto, a pergunta foi como isso afeta nós cristãos, se uma vacina é liberada para o vírus corona, incluindo o chip, e se o avanço do marxismo pode ser a preparação ideológica para a chegada do anticristo. Perfeito. Se a senhora me der de 2, não estourando 5 minutos, eu vou começar a responder essa pergunta, mas eu vou entrar ela de cheio na próxima aula. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16, 17 e 18 diz o seguinte, anote aí, Apocalipse 13, 16, 17 e 18. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 3 minutos a 4 eu vou responder, só para começar, porque tem muita coisa para a gente desenvolver na próxima aula sobre essa questão. Número 1. Já está provado pela ONU e por vários bancos centrais do planeta inteiro que o dinheiro, papel e os cartões de crédito vão desaparecer de 7 a 12 anos. Vai desaparecer por completo. E a prova é que o Bitcoin, que é a chamada moeda virtual, está ganhando muitíssimo terreno. Por quê? Isto é a globalização, é reunir tudo num único sistema financeiro. Ok. A pandemia coronavírus está criando uma espécie de visão global, ou seja, unificar o sistema de saúde do planeta inteiro, cadastrar todos os cidadãos do planeta Terra para, consequentemente, colocá-los dentro de um único só corredor. Isso, ou seja, o globalismo hoje está com uma força violenta. Aí entra uma questão que é muito polêmica, e eu quero falar um pouquinho, não vou ter tempo de entrar em muitos detalhes, sobre a nova ordem mundial. Mas a nova ordem mundial é uma falácia, é uma ficção, é uma mentirinha, é uma fantasia, não é. É o governo do anticristo que já está. O anticristo já está vivo. O anticristo já está governando, só que não a pleno vapor, porque ele não deu as caras e não vai dar as caras enquanto a igreja não for retirada da terra. Mas o seu governo hoje já é claro. Os Illuminati é a prova do governo do anticristo. Então, essa pandemia está sendo uma forma de fazer um reset global. O que é um reset global? O reset global é apertar um botãozinho e começar do zero, mas num padrão único. E o chip vai ser fantástico, porque vai estar tudo padronizado. Agora, eu chamo a atenção aqui no verso 16. E todos os pequenos e grandes e ricos, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Vou explicar rápido. Os médicos e biólogos e cientistas descobriram que em todo o nosso corpo, a temperatura do corpo varia. A temperatura do corpo de um ser humano, uma temperatura estável e normal, é 36,5 graus centígrados. Não me recordo em Fahrenheit, que a minha cabeça ainda está no sistema métrico decimal, tá? Mas em centígrados, 36,5. Todas as partes do nosso corpo, essa temperatura pode variar. 36,7, 36,8, 37. Mas os médicos e cientistas descobriram que só tem 2 partes no nosso corpo que a temperatura ela é constante, de princípio ao fim. Ela não muda, só se você estiver enfermo, mas não muda. Por que isso? O microchip que vai ser inserido na pele, ele é sensível às variações de temperatura do corpo. Mas os cientistas descobriram que só tem 2 partes do corpo que não há essa variação do chip, porque o chip não pode ter variação de temperatura para receber o sinal de GPS e fazer o controle dos seres humanos. Adivinhem quais são as 2 únicas partes do corpo humano aonde não há esta variação de temperatura que poderia atrapalhar no bom funcionamento do chip? Adivinha? Mão direita e testa. Meu Deus do céu! Mão direita e a testa, a temperatura do corpo ela é estável, ela não muda, a menos que a pessoa esteja enferma. O chip já existe hoje como inibidor de sequestros.
mas na tribulação vai ser uma obrigatoriedade para quem quiser viver. Ninguém vai comer, comprar ou vender se não tiver o chip. Mas hoje o chip já está sendo criado para preparar psicologicamente a população, para que quando o anticristo impor o chip, todo mundo vai receber com a clara naturalidade. Quem recusar a receber o chip vai ser considerado inimigo do anticristo. E aí vai morrer de fome, vai ser perseguido, porque para comer vai ter que ser clandestino, vai ter que contrabandear comida. E os agentes do anticristo, encontrando as pessoas contrabandeando comida, já vão saber. São pessoas que não têm a marca. Agora, interessante, eu já fecho aqui, que eu vou continuar na próxima aula. Hoje já sabemos qual é a marca, que é o código de barras. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Nós já sabemos o número 666. Inclusive, quando você vai lá na internet e coloca www, na linguagem criptográfica, quem conhece informática, eu sou técnico em informática, mas quem sabe, alguns dos internautas aí são técnicos ou analistas de sistema, vão saber que o www, na linguagem pictográfica, que é o portal de entrada da internet, são 666. Então, o W na linguagem informática é 6. Então, quando você coloca www.yahoo.com, é 666.yahoo.com, só para você ter uma ideia. Então, o número já sabemos. Todos os códigos de barra já têm o número 666, eu vou provar a você. Então, já sabemos o número, que é o 666, código de barras. Já sabemos a marca, o número, a marca, mas não sabemos ainda o nome. O nome, e provavelmente não saberemos. Mas quem quiser saber o nome, fica para a grande tribulação. Pastor, vamos lá. Eu vou ter que fazer essa pergunta porque ela estava anterior e eu tinha passado aqui. Gente, Perfeito. Nós estamos há quase 2 horas com ele. Meu Deus, é Deus na terra mesmo. E o que eu estou achando lindo, pastor, o interesse. Graças a Deus. Ninguém saiu da live. Glória ao nome do Senhor. Temos audiência com um assunto muito... É um assunto que faz você pensar, né? Yeah. Ou seja, nosso povo está despertando, pastor Luiz. Louva a Deus, porque teve que vir um corona da vida para dar uma sacudida no povo. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas, gente, quinta-feira que vem, 11 da manhã... nós vamos ter a segunda aula com o pastor Luiz Prestes, onde ele vai estar concluindo não, dando mais umas diretrizes para a gente, porque a Bíblia, irmãos, ela é profunda, por isso que você precisa frequentar culto de ensino na sua igreja, você precisa sentar para aprender. Aleluia. Porque senão vai ter gente que vai ficar achando que isso aqui é conto da carochinha. E você está vendo que tudo que ele está nos ensinando, ele tem base na palavra, na Bíblia. Tudo aqui não foi falado de achismo, é o que está escrito. Simplesmente ele destrinchou para nós. Mas a pergunta da minha irmãzinha é: Elias virá pregar na terra? Seria ele uma das testemunhas? E quais seriam as 3 testemunhas? Só para fechar, eu vou liberar o senhor. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Abra lá, por favor, a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, dá problema. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano e de saco. Anote aí, 1260 dias é o mesmo que 42 meses ou 3 anos e meio. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. A Bíblia nos ensina que oliveira e candeeiro simboliza a nação de Israel, porque oliveira fala de fertilidade, candeeiro fala de orientação e guia, ou seja, Deus colocou a nação de Israel para trazer fertilidade e trazer luz. E a prova disso, como diz Jesus, o evangelho primeiro veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio primeiro salvar os judeus e depois a nós, gentios. Versículo 5.
Se alguém pretender causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Versículo 6. Muita atenção aqui, por favor. Apocalipse 11, 6. Muita atenção. Elas quem? As duas testemunhas. Autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Eles vão profetizar por 3 anos e meio. Olha que interessante. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, aprendemos aqui 2 coisas. Primeiro, estas testemunhas serão judaicas, hebreias, serão judeus, serão 2 judeus. Número 2, terão o ministério, a semelhança do ministério de Elias e de Moisés. Em momento nenhum o texto afirma ou dá ideia, nem por alto, que é Elias que descerá à terra para cumprir esta obra. De forma nenhuma. Porque se tivéssemos que admitir isso, teríamos que admitir, então, que Moisés ressuscitaria para ser a segunda testemunha. Por que Moisés? É só você ler a característica. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Claro, as pessoas deduzem aqui que se trata de uma característica do profeta Elias, porque, segundo o Antigo Testamento, Elias teve essa autoridade de orar a Deus e, bloquear a chuva sobre a nação por 3 anos e meio, como ocorreu. Então, em momento nenhum aqui está falando que se trata de Elias, como também, em momento nenhum, se trata de Moisés, mas fala das características inerentes ao ministério de Moisés. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quanto quiser. Então, serão 2 judeus, primeiro. Segundo, pregarão aqui, na primeira metade da tribulação. O ministério deles vai durar 3 anos e meio. Quando terminarem os primeiros 3 anos e meio, olha o que vai acontecer. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ok? 3 anos e meio, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Então, essas 2 testemunhas judaicas serão mortas ao final dos primeiros 3 anos e meio. Agora, olha aqui interessante, verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso aqui é uma alegoria, para entender. Sodoma e Egito está falando do nível de perversidade, de maldade, que vai estar dominando a cidade de Jerusalém, porque aí mostra aí, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aonde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Versículo 9. Então, olha o que vai acontecer depois que essas 2 testemunhas morrerem. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Todas as emissoras de televisão e de internet vão estar ao vivo, mostrando para todo o planeta os 2 corpos já ali, no centro da cidade de Jerusalém, mortos, e não serão permitidos serem sepultados. Verso 10. Olha a alegria das nações pela morte dessas 2 testemunhas, porque estavam pregando o evangelho do reino. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha que poder Deus vai dar a esses 2 homens durante 3 anos e meio. Eles vão ser uma espécie de atormentadores do anticristo e dos seus seguidores. Mas quando eles morrerem, gente, vai ter carnaval em todo o planeta. O povo vai estar aplaudindo. Morreram! Morreram! Quem ri por último, ri melhor. Olha o que vai acontecer. Mas depois dos 3 dias e meio, glória a Jesus por isso, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Todo mundo vai ver isso nas emissoras de televisão. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, eu fecho aqui, houve grande terremoto, e ruiu
a 10ª parte da cidade, 10% da cidade de Jerusalém será destruída por causa deste terremoto, resultado da subida dos 2 profetas, das 2 testemunhas ressurretas na presença de todos. E aqui diz quantos mortos vai ter nesse terremoto. E morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. E aí, para nós entrarmos na próxima aula, no 3º ai, o anticristo, iradíssimo, entra no templo de Jerusalém, pega uma porca e sacrifica em cima da tampa da Arca da Aliança. Aí se cumpre Mateus 24:36, a assolação da abominação, também profetizada por Daniel no capítulo 9. Meu Deus, são 12:48 aqui em Boston, 1h48, horário de Brasília. Jesus esticou o nosso tempo hoje. Meu Deus. Mas foi maravilhoso. Lembrando, pastor Luiz Prestes, que esse tutano aqui, novo convertido, terá dificuldade, gente, porque aqui nós já estamos né, mais adiantados. Exato. Porém, guarde esse estudo, compartilhe, coloque na sua página. Outra coisa, o pastor Luiz Prestes, ele tem um canal no YouTube, gente. Nós vamos lá segui-lo, onde ele tem continuidade de vários estudos escatológicos. Quem sabe muito tem menos chance de ser enganado. Nós estamos vivendo um tempo de que virá muito engano. Você precisa se proteger. E Deus coloca homens como o pastor Luiz Prestes, como o pastor Alex, para nos ajudar, como o pastor Mike, que está aí nessa live, pastor Carlos Eduardo, pastor Anderson. Está cheio de pastor aqui na live, pastor. Aleluia, glória a Deus. E os seus amigos da Argentina também estão aqui. Aleluia, Deus é bom. Então, quinta-feira nós vamos voltar, 11 da manhã de novo, e o pastor vai nos dar mais um pouco da sabedoria dele, e eu sou muito grata a Deus pela sua vida, meu pastor. Não, o agradecido sempre serei eu. A senhora nos deu um privilégio sem palavras. Só Jesus para recompensar seu carinho, sua bondade. Tá? Também ao pastor Alex. Muito, muito feliz de rever o pastor Alex. Quero breve ouvi-lo, pastor. Quero ouvir. As suas mensagens descarregam adrenalina nas minhas veias espirituais, né? E como também da pastora Diva, né? Vocês são evangelistas vivos. Depois do apóstolo Paulo, a glória seja para o Senhor. Vejo um grande referencial de evangelistas, né? Vocês. A pastora Cici Brown está te mandando um abraço. Pastora Cici, Deus abençoe a senhora. Um abraço naquele companheiro, vosso esposo, pastor Gelson Brown. Já conhecemos o pastor Gelson Brown há mais de 40 anos, né? Desde que ele era jovenzinho, pregava ali na Assembleia de Deus de São Cristóvão nos anos 70. Pastor Gelson é um benção nas mãos de Deus, juntamente ao lado de sua digníssima esposa, a pastora Cici. Muito obrigado, pastora, pela sua gentileza. Pastor, coloca depois em cima da live, cola o seu, como que o senhor está no YouTube, cola para a gente, para todo mundo te seguir lá. É muito fácil. É você procurar pelo meu nome completo. Luiz com Z, Prestes, Macena com 2 S's, Filho. Coloca o meu nome completo. Luiz com Z, Prestes, Macena. Do jeito que está na live o nome dele, você acha ele no YouTube. Exato. Gente. Ali nós temos um canal do YouTube com mais de 20 vídeos falando sobre diversos assuntos da escatologia, tá? Nós temos um momento escatológico, nós temos também, todas as quintas-feiras, um live, tá? Que estamos falando também de digamos, uma gama muito grande de assuntos. Teremos, então, na quinta-feira, à noite, às 8 horas da noite, horário de Boston, o nosso live de 60 minutos. Vocês serão sempre bem-vindos para estarem conosco e nós estaremos também aprendendo com cada um dos irmãos. Amém, amém. Gente, muito obrigado. Se eu for olhar o pessoal aqui, pastor, o senhor não sai daí. Mas a gente tem que fazer almoço para o maridão. E se vocês também comer tudo hoje, vai pasinar, passa mal, né, pastor? Eu tenho que diluir isso tudo que nós ouvimos. Eu gostaria de pedir carinhosamente
que você não seja egoísta. Coloca esse estudo na sua página, irmãos. Sabe por quê? Cada share que a gente faz, a gente alcança mais um. Nosso objetivo de parar a nossa vida por 2 horas aqui é que mais pessoas ouçam a verdade. Isso não dá ibope para mim, não dá ibope para o pastor Luiz Prestes, mas nós estamos anunciando o reino. E é isso que importa, que mais pessoas sejam alcançadas. Então, eu quero pedir carinhosamente que você jogue na sua página, jogue no seu grupo do WhatsApp esse estudo, deixe as pessoas aprenderem, irmãos. Esse é um tempo aqui, isso aqui não tem dinheiro que pague, você quer saber? Não tem dinheiro que pague. E ontem, quando eu conversava com o pastor Luiz, ele falou, pastora Diva, eu não sei nem que hora que eu vou dormir. Eu falei assim, não, mas o senhor tem esse estudo aí? Ele falou assim, não, eu vou repassar para passar para o seu público. Olha que carinho desse homem de Deus. Dedicação na a palavra, dedicação na palavra para conosco, né? As outras perguntas a gente vai responder quinta-feira, porque senão a gente fica aqui a tarde toda, né, meu pastor? Meus Vou irmãos, pedir meu bem para orar. Pastor Luiz, nosso povo foi muito edificado. Agradecemos a Deus pela tua vida. O Senhor continue de uma forma assim sobrenatural, te usando nessa última hora da igreja, né? Estamos prestes a sair daqui, então nós vamos ganhando a quantidade de almas que der para ganhar nesse finalzinho agora, que o Senhor possa te abençoar muito, muito mesmo. Fomos muitos edificados, o estudo está abençoado, tá? E a graça do Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida para sempre. Meu amor, nos dirige em oração. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Só uma palavrinha final. O meu único objetivo de vida, nos últimos 51 anos que aprendi a conhecer o Evangelho, estou aprendendo ainda a conhecer o Evangelho. Sou criança no Evangelho, irmão. São 51 anos. Meu Deus, o senhor eu sou é criança no Evangelho. A minha bandeira, meus irmãos, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso, esse livro aqui é o que tem que crescer. Esse livro é o que tem que resplandecer. Esse livro é o que tem que ser aplaudido. Este livro é o que tem que ser amado. Este livro é o que tem que ser temido. Este livro é o que tem que ser reverenciado. É necessário, aleluia, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, a minha alegria é muito grande que nesta manhã este livro cresceu. Ele cresceu. O nome dele foi levantado bem alto. E eu fico feliz da vida que o meu nome diminuiu. Ficou lá embaixo, porque a honra, a glória e a majestade pertencem a ele. E eu concluo com Romanos 10:33, 11:33. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado pela audiência. Obrigado, pastora Diva. Obrigado, pastor Alex, pelo carinho. Obrigado pela audiência que todos vocês deram, não a mim, mas deram, acima de tudo, a este livro. E o autor deste livro, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Até quinta, com a bênção de Deus. Se Jesus voltar antes de quinta, não fiquem tristes comigo, não. Ele será o culpado. Estaremos lá na maior festa de todos os tempos. Mas se ele não voltar, quinta-feira estaremos aqui de volta, 11 da manhã, horário de Boston, meio-dia, horário de Brasília. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela tua belíssima palavra, tua santa palavra, Pai, que edifica, que abençoa, que perdoa, que sustenta, que salva, que resgata vidas. Escreve em nome do livro da vida. Meu Deus, é um momento especial ter passado na tua presença. Aleluia. E pedimos, ó Deus, que essa unção maravilhosa que invade os nossos corações possa estar tocando no coração de cada um dos ouvintes, Pai. Que possa ativar cada vez mais em nós aquela vontade de subir, de ir para o céu, de estar salvo, de ser arrebatado, Paizinho, para morar contigo eternamente. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Abençoa que a semana dos teus filhos, ó Pai, de cada ouvinte, seja uma semana produtiva para o teu reino, meu Deus. É o nosso pedido com agradecimento. No nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Luiz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigada. Um beijo no seu coração, um abraço à família. Até quinta-feira.
Se Deus quiser. Deus abençoe a todos, obrigado a todos. Estamos desligando as nossas conexões. Que a boa mão do Senhor esteja com todos. Muito obrigado. Deus abençoe.